Bom, então, como eu falei, a gente vai fazer uma pequena apresentação aqui, talvez nem tão pequena, sobre como funciona a contabilidade dos nossos fundos, tá? Essa não é uma discussão que pode ser levada para todos os fundos imobiliários. Acho que cada administrador eventualmente faz as coisas de maneira diferente. E obviamente que é uma aproximação, não vamos entrar em todos os detalhes, todas as contas possíveis e imagináveis, mas a ideia é um pouco ajudar a entender como que as coisas funcionam. Então, por que que a gente está fazendo isso, né? Acho que primeiro, todo mês vocês podem olhar o nosso relatório, tem uma demonstração de resultado, existem várias linhas aqui e talvez nem todas elas sejam tão claras, né? Por exemplo, o que é esse ajuste de distribuição de CRI? O que é, sei lá, negociação aqui de CRIs, né? Então, isso acho que é para ajudar a entender esses pontos. E aí também tem todas essas perguntas que são feitas, seja aqui no canal do YouTube, né? Então, por que está sendo feita a reserva? O que é uma PDD aqui para aguentar prejuízo futuro? É, se temos, enfim, se vendeu acima da marcação, mas já teve um desconto grande e não volta mais para o valor patrimonial. Será que é verdade isso? Ou o IRID não está preparado para a amortização do XPPR 11? E várias outras perguntas. A gente tem visto ali uma discussão bastante ativa a respeito de quais são de fato os impactos da contabilidade nessas vendas que a gente tem feito ali nos ativos. Então, a ideia é a gente conseguir explicar um pouco melhor todos esses movimentos que vêm acontecendo no fundo, tá? Obviamente que para isso, então, bom, assim como eu falei, os nossos objetivos aqui dessa apresentação é interpretar melhor essa demonstração de resultado, entender melhor o que é regime de competência e regime caixa, como que a inadimplência afeta tanto o resultado quanto o patrimônio líquido do fundo e tentar explicar por que que a gente está fazendo essa reserva de resultado, tá? E aí, para fazer isso, enfim, existem várias maneiras de tentar apresentar. A que a gente pensou aqui basicamente fazer um exemplo teórico e bastante exagerado, né? Então, por que isso? Porque permite visualizar sem que fique uma conversa muito abstrata, talvez. E também acho que o exemplo, por mais que seja um pouco absurdo, ele, se entendido, ele ajuda a extrapolar as várias outras situações que podem eventualmente acontecer. Então, vamos explicar um pouco como que é esse exemplo aqui. Então, a gente está falando de um fundo hipotético aqui de CRIs, que começa com patrimônio de 100. Esse 100 pode ser 100 reais, pode ser o patrimônio por cota, pode ser 100 milhões de reais, o que quiser. Não é tão relevante aqui para o nosso fim. E também a gente está assumindo que esse fundo não tem custos, tá? Obviamente, se tivesse custo, era só adicionar mais uma linha ali na demonstração de resultado, mas acho que isso é um pouco fácil de ser abstraído quando vocês forem ver o nosso exemplo. Também um detalhe, aqui a gente vai anunciar o dividendo no final do mês e pagar no primeiro dia do mês seguinte, só também para simplificar um pouco as coisas. Então, esse fundo, como eu falei, é um exemplo absurdo, ele só vai comprar dois ativos que a gente chamou aqui de CRIA e CRIB. 99% do PL vai ser alocado no CRIA e 1% vai ser alocado no CRIB. Acho que depois vocês vão entender um pouco por quê. O CRIA ele paga 1% ao mês e a PMT, que é basicamente o pagamento, né, que ele faz, é todo mês. É um pagamento mensal ali de juros. Já o CRIB também remunera 1% ao mês, porém ele paga a cada 2 meses. Né? Então, vocês vão ver ali um pouco a diferença de caixa e competência através do CRIB. E por fim, para simplificar também a situação, o caixa a gente assume que ele não é remunerado, mas é importante falar que isso não é verdade no nosso caso. O caixa ele é remunerado sim,
mas como falei, o objetivo aqui é tentar entender um pouco melhor os movimentos quando se negocia o CRI, quando ele paga ou não paga. Então, por isso que a gente está adotando todas essas hipóteses. Como eu falei, esse exemplo estou colocando aqui um disclaimer, né? Então, a gente fez várias simplificações aqui, não estamos considerando todas as contas possíveis e também a gente está adotando ali, obviamente, algumas premissas, né, que estamos elencando aqui. Mas eu acho que entendendo essa simulação que a gente vai fazer, vai ficar mais fácil de interpretar um pouco os resultados que a gente divulga ali do fundo no mês a mês. Só para também colocar todo mundo na mesma página, a gente está fazendo aqui um slide que mostra os dois fluxos de pagamento, tanto do CRIA e do CRIB. E aqui a gente está mostrando tanto contábil quanto de fato aqui PMT, que é o pagamento, né? Então, no contábil, vocês podem ver no dia 0, você tem ali um custo de aquisição, que do CRIA é 99. Aí todo dia ele acumula esses juros, né? Ele vai acumulando. Aqui vocês podem ver o efeito do juro composto, né? O carrego diário, o quanto de juros que aquele papel acumulou naquele dia. Lembrando, o juro geralmente corre nos dias úteis, né? E também a gente está assumindo aqui o mês de 21 dias úteis, que é o mais comum. Então, 2 meses seriam 42 dias úteis. Aí, no caso do CRIA, a gente falou que ele paga mensalmente. Então, chega aqui no 21º dia útil, ele paga aqui a PMT e a gente fala aqui que o PU careca, né? Enquanto que o CRI2, o CRI-B, aliás, desculpa, no 21º dia ele ainda está com o juro ali no saldo devedor, né? A gente fala que o PU ainda está cheio, e aí quando chega no final do segundo mês, você tem aqui a PMT, nesse caso de 0,02, que seriam basicamente os 2% que correram ao longo dos 10 meses. Acho que por enquanto não tem nenhuma pergunta, então vou dar continuidade. Então, ótimo, temos isso. Então, foi feito o IPO do fundo em 1º de janeiro, e aí foi feito o aporte, né? Ou seja, os investidores integralizaram ali o capital, temos o PL de 100, como vocês podem ver, e os recursos de 100 entram em caixa. Isso é logo no começo do dia, logo pela manhã. Em vários exemplos a gente vai falar um pouco no mesmo dia o que acontece no começo e no final, porque, enfim, como aqui o exemplo vou mostrar agora, no final do dia, né, o gestor pegou esses recursos e alocou, como comentamos, 99% no CRIA, que está aqui, e 1% no CRIB. Então, continuamos aqui ativo de 100 e PL mais passivo de 100 também. Até aqui acho que relativamente fácil de entender. Podemos passar para o slide seguinte. Então, chegamos no final do mês, dia 31 de janeiro, e conforme eu tinha mostrado lá naquela tabela, o CRIA, logo no começo do dia, a PMT ainda não foi paga, tá? Vamos assumir que são 8 da manhã, o cara ainda não fez a TED lá, o devedor ainda não fez a TED para pagar. Então, o CRIA está ali com 99 centavos de rentabilidade acumulada e o CRIB está com 1 centavo aproximadamente de rentabilidade acumulada, e isso também acaba sendo refletido aqui no PL. Você tem R$1 de lucro que foi acumulado ao longo do mês. Ao longo do dia, o CRIA o devedor lá do CRIA faz o pagamento. Então, falamos aqui que o CRIA carecou a PMT e o CRIB continua lá porque, como a gente comentou, o CRIB só paga a cada 2 meses. Acho que ainda sem perguntas. E aí, como finalizamos o primeiro mês, o fundo divulga a primeira demonstração de resultado. A gente fez aqui um modelinho parecido com o que a gente coloca aqui no nosso relatório. Então, começamos aqui com a parte em regime caixa. Então, vocês podem ver, recebemos os 99 centavos do CRIA. Vocês podem ver que isso foi parar no caixa. Não foi feita nenhuma negociação de CRIs.
Aqui entrariam as despesas, taxa de administração, etc, etc. Como falei, a gente está considerando zero só para ficar mais fácil, mas aqui que eles entrariam. E o fundo teve um resultado caixa de 99 centavos. Optamos, o gestor aqui optou por fazer uma retenção de 4 centavos e foram distribuídos 95 centavos. E aqui que entra talvez uma das partes mais talvez difíceis de serem entendidas, mas a verdade é que em termos de lucro líquido do fundo, a gente está deixando alguma coisa passar. E o que que é? É esse rendimento aqui de 0,01 do CRI-B. Como ele não teve pagamento, isso não é reconhecido em regime caixa, mas para fins de lucro líquido está aqui ajuste de distribuição de CRI, é justamente esse resultado de 0,01 do carrego do CRI ao longo do mês de janeiro. Então vamos lá para o dia seguinte. Então, como eu falei, o fundo anuncia o dividendo no final do mês e paga já no dia seguinte. Então, no final do dia 1º de fevereiro, aqui cometi um erro. Na verdade, os rendimentos pagos são de 95 centavos. Isso deixei passar, mas ok. E aí tem 4 centavos de rendimentos retidos, que como vocês podem ver estão aqui no caixa e eles estão aqui nessa conta de rendimentos retidos que estão no patrimônio líquido do fundo. Também, como se passou um dia, o CRIA teve mais um carrego de 0,05, isso acontece também com o CRI-B, só que isso está algumas casas decimais depois da vírgula, então ele acaba não aparecendo aqui. Bom, aí chegamos final do dia lá de fevereiro, pulamos o começo, e aí aqui a gente pode ver que temos R$ 1,05 em caixa, e acho que para ver se, enfim, quem está nos ouvindo aí está acompanhando, acho que vale tentar responder por que o caixa está em 1,05 reais, ou o que quer que seja aqui a unidade de medida aqui. Acho que vou deixar ali alguns segundos para todo mundo pensar. Acho que isso é pergunta. O Marcos estava pelo visto, se alguém entender, ótimo. Bom, então, só respondendo, o caixa tem o que ali? O 0,04, mais um erro aqui, na verdade 0,04 de rendimento retido, mais o 0,9 do pagamento do CRIA, e aqui também tem um erro, o pagamento de 0,02 do CRI-B. Nossa, bom, ainda bem que eu estou entendendo o que está se passando, mas eu digitei tudo errado aqui. Então, por isso que a conta acaba dando justamente 1,05, senão estaria dando 1,04. Bom, então é isso que acontece. Você tem 0,04 de rendimento retido aqui, 0,99 da PMT do CRIA e 0,02 da PMT do CRI-B. Tá certo? Aí o que aconteceu? Os juros do CRI aí sim está certo, então em regime caixa recebemos 1,01, que é 0,99 do CRIA, mais 0,02 ali do CRI-B. Resultado que poderia ser distribuído 1,01, e aqui foi feita uma retenção de resultado de 0,05, o que acabou resultando numa distribuição de 96 centavos. Aqui outro erro que foi cometido, aqui na verdade não é 0,95, é 0,96. E por fim, ajuste de distribuição aqui negativo em 0,01, por quê? Porque agora a gente reconheceu o 0,02 que foi gerado em regime caixa, só que a gente já tinha reconhecido um aqui para lucro líquido. Então temos que basicamente devolver isso, porque senão você teria uma dupla contagem. Reconhecemos o 0,01 mês do fevereiro aqui, além do 0,1 de janeiro. Então temos que devolver essa parte que tinha sido reconhecida no lucro antes. Temos uma pergunta aqui já, né? A pergunta é se essa metodologia se aplica para os dois fundos da Erige. Sim, se aplica. Obviamente, como falei, existem algumas simplificações.
E acho que um tema que a gente pode discutir também é essa conta de passivo, mas eu vou deixar mais para o final para explicar. Então, beleza, então aqui, como teve o pagamento do CRIB, conseguimos distribuir 0,01 a mais e também fazer uma retenção de 0,01 a mais em relação ao mês anterior. Então, se a gente olhar aqui no dia seguinte, no final, foi feito o pagamento da PMT. O 0,09 aqui são as duas retenções até agora. E o CRIA e o CRIB já começam a acumular de novo juro em regime de competência. Aqui lembrando, esse caixa, a gente está assumindo que ele não tem remuneração, mas a verdade é que a gente poderia pegar esse caixa e comprar um outro CRI, fazer algum tipo de investimento, ou pelo menos deixar ele rendendo CDI no caixa, mas para simplificar a conversa, a gente está deixando o caixa sem remuneração. E aqui vamos introduzir um pouco de emoção. Então, ao longo do mês de março, o CRIB teve um problema de crédito. Não sei, estava financiando 2 torres, teve um terremoto, caiu, qualquer coisa. Não é muito relevante, mas teve um problema de crédito. Em discussão com o administrador, foi feita a decisão de marcar esse CRI a 50% do valor de face. Então, foi feita a famosa provisão. O CRIA pagou normal, o 0,99 que deveria pagar. Então, aqui no caixa, a gente tem, de novo, o 0,99 que foram pagos pelo CRIA, mais o 0,09 de reserva que a gente acumulou nos 2 meses anteriores. Uma pergunta, o Alexandre pergunta: os fundos não distribuíram 100% do caixa no final do semestre? Poderia me explicar como está sendo feito? Tá bom, depois acho que a gente explica, mas é um pouco esse o racional aqui, tá? Lembrando que a regra, ela manda que se distribua 95% pelo menos, tá? E a gente está deixando a retenção abaixo de 5%, que é o limite. Então, olhando aqui para a DRE, o que é que acontece? Em regime caixa, na verdade, nada mudou, porque isso daqui só é uma provisão contábil, né? Então, de novo, o CRIA pagou os 99 centavos, o CRIB não deveria pagar, porque ele já pagou mês passado. Foi feita mais uma retenção de 0,04 e, com isso, a distribuição anunciada aqui é de 95, como no primeiro mês ali de resultado do fundo. E aqui a gente tem um ajuste contábil, que é o MTM do CRI-B, que acabou sofrendo essa provisão. E como vocês podem ver, isso acaba impactando diretamente o PL, que deixa de ficar ali acima de 100 e passa abaixo por conta dessa provisão. Bom, primeiro de abril, novamente, o rendimento pago. Então, no caixa, a gente tem aqui o 0,13, que foram as 3 retenções de rendimentos. De novo, isso poderia ser alocado, reinvestido de alguma maneira. O CRIA acumulou, de novo, um dia de juro. E o CRIB, a gente está assumindo que ele está travado ali em 0,5, ou seja, a provisão em cima, basicamente, do valor de integralização do ativo, sem mais considerar o acúmulo de juros. E como eu tinha comentado, o PL agora está impactado, então temos esse lucro acumulado negativo em 0,45, que é o quê? A provisão que foi feita antes, só que agora teve um dia ali de carrego, né, do CRIA desse 0,05, por isso que o lucro acumulado está negativo em menos 0,45. Bom, chegamos ao final de abril e a gestão optou por vender o CRIB por 0,6. Então, o que a gente tem no caixa agora? Eu espero não ter escrito errado, mas vamos fazer aqui a conta juntos. Então, a gente tinha o 0,13 de rendimentos acumulados até então, mais 0,9 de PMT do CRIA e mais o 0,6 que recebemos aqui dos
da venda do CRI-B, tá certo? E aí, quando a gente olha aqui a DRE, acabamos tendo, de fato, a materialização do prejuízo em regime caixa da venda do CRI-B por 0,6. Então, podemos ver o CRIA pagou os 99 e o 0,99, mas o CRI-B foi vendido com esse prejuízo de 0,40 em relação ao preço de integralização, que foi 1. Com isso, o rendimento distribuível seria de 0,59 e a gestão optou por utilizar essa reserva de 0,13 que foi acumulada até agora para tentar minimizar um pouco o impacto desse rendimento menor. E obviamente que aqui imagino que, num exemplo, se isso fosse no mundo real, seria um grande motivo de, enfim, comentários nos fóruns, a gente receberia vários e-mails reclamando, porque o dividendo acabou sendo, de fato, impactado de maneira negativa. Outro aspecto aqui importante de entender, né? O que aconteceu aqui? MTM de CRI, por que está positivo em 0,10? Porque o ativo foi vendido por 0,10 acima do que ele tinha sido marcado. Então, isso daqui é o que a gente chama de reversão de provisão. O ativo tinha sido marcado por 0,5 e foi vendido por 0,6, então ele acabou tendo uma venda um pouco melhor do que tinha sido o impacto contábil estimado ali pelo administrador. E temos esse 0,40 de ajuste de distribuição, que é basicamente o pagamento do CRI A, que foi utilizado para compensar o prejuízo gerado ali na venda do CRI B. E um aspecto importante aqui de ser notado é que, com isso, o PL voltou ali para o 100. Por quê? Porque a gente usou esse fluxo de caixa do CRI-B para compensar esse prejuízo que tinha sido realizado, né? Ou, eventualmente, o que poderia ter sido usado, e na verdade é usado aqui em parte, é também a reserva de resultado, que antes ela acabava aumentando o PL naquele 0,05, 0,13 e que acabou agora sendo descarregada. Sem perguntas. Não sei se temos alguma pergunta. Enfim, 1º de maio, né, ou seja, primeiro dia do mês subsequente, é feito o pagamento ali dos 72 centavos, então o caixa volta para o 1. O que é esse 1? Basicamente o 0,6 que foi recuperado na venda do CRI-B e o 0,4 do resultado gerado pelo CRIA no mês anterior. Então, basicamente, recuperamos o valor de custo ali do CRI-B e o PL também voltou ali ao nível original. Esse 1, obviamente, poderia ser alocado em alguma nova oportunidade, mas, de novo, estamos simplificando aqui um pouco só para tentar explicar o que de fato se acontece com a contabilidade do fundo. E aí chegamos final de maio, novamente o CRIA pagou 0,99, então a gente poderia distribuir aqui 0,99, foi feita uma retenção de 0,04 e o fundo distribuiu 0,95, ou seja, o fundo voltou, na verdade, à vida normal dele. E acho que assim, um pouco a mensagem aqui, né, quem porventura aqui nesse mês que o rendimento pagou 0,72, acabou vendendo esse fundo num nível muito para baixo porque só olhou esse último rendimento, talvez tenha deixado bastante dinheiro na mesa, porque provavelmente o fundo, depois voltando a distribuir esse valor mais normalizado, imagina-se que a cota tenha a sua chance de voltar a recuperar. Acho que aproveitando, né, que foi feita a pergunta ali do semestre e tudo mais, aqui é detalhe, tá? Mas para quem tiver curiosidade, é algo que até comentamos no mês passado, né? Esse rendimento a distribuir, na verdade, é algo que o nosso administrador ele só coloca aqui no passivo no final de cada semestre. Por quê? Porque ele entende que só
no final dos semestres que isso de fato é uma obrigação do fundo. Ali no mês a mês é uma opção do gestor antecipar esse pagamento de rendimento, mas a obrigação de fato acaba acontecendo no final do semestre. Então, o que aconteceu? No mês a mês, isso ao invés de estar no passivo, ele acaba ficando aqui no patrimônio líquido. Então, o que você veria aqui é um cenário que o patrimônio líquido, por exemplo, seria maior em 0,95, além desse valor aqui. E aí, no final do semestre, isso sairia do patrimônio e iria para o rendimento a distribuir. Por isso que no mês passado a gente teve uma queda maior no nosso patrimônio líquido por cota, porque foi feita essa alteração ali por parte do administrador. Então, o Marcos comenta, né, se não fizer esse balanceamento, aí sim teríamos um rendimento super baixo. Ok, ele entendeu. Então, tá bom. Então é por isso que a gente tem feito essa reserva de resultado, porque caso a gente tenha algum prejuízo um pouco mais expressivo num determinado mês, a gente tem ali uma reserva que pode ser utilizada para compensar esse prejuízo. De novo, como já falei 1000 vezes, a reserva ela é reinvestida, tá? Então é um dinheiro que vocês podem ver, ele faz parte do patrimônio líquido do fundo e ele também está ali disponível para ser distribuído. Então, considerações finais. Como eu comentei, se o desempenho do fundo for medido apenas pelos o último dividendo, talvez o investidor está deixando de considerar o valor justo dos ativos. Obviamente, valor justo de ativo de crédito e mesmo imóveis, o que for, não é algo assim, não é uma ciência exata, mas na medida do possível a gente tenta sempre fazer as devidas provisões e acho que o NG30 é um exemplo de um caso que, por exemplo, fomos até mais conservadores do que de fato conseguimos recuperar de resultado. Então é importante olhar sim para o valor patrimonial e é importante olhar um pouco para a tendência potencial de resultado ali no futuro, né? Também acho que conseguimos mostrar um pouco a importância da reserva de resultado, tá? E o papel dela tanto para suavizar os rendimentos quanto, enfim, é um dinheiro que ali acaba sendo utilizado e pode ser reinvestido no futuro. Por fim, assim, vocês podem ver que os CRIs adimplentes acabam compensando os que eventualmente dão problema, né? E aqui, óbvio, a gente nunca espera que um CRI dê algum tipo de problema, mas é importante lembrar que a gente trabalha aqui com crédito, né? E o crédito, ele paga uma taxa acima dos títulos públicos por uma razão, ele tem um risco maior. E vocês podem olhar, por exemplo, o balanço de banco, de instituição financeira, vocês podem ver que sempre tem lá uma receita da intermediação financeira. E depois tem uma linha de despesa, que é a provisão para devedores duvidosos, que é o quê? É justamente, eles estão provisionando o que eles acham que não conseguem recuperar. E quando vocês olharem isso nos bancos, vocês podem ver que essa despesa vai, às vezes, de 5% até 30% da receita de intermediação. E por fim, acho que também mostramos a importância ali da carteira ser bem diversificada, que daí no caso esse ativo de 1% que acabou tendo um impacto que foi fácil, digamos, de resolver no mês. Imaginem se na verdade o CRIB tivesse apresentado aquele problema, o CRIA, desculpa, tivesse apresentado aquele problema, talvez teria passado bastante tempo ali sem de fato poder distribuir resultado, tanto porque um CRI muito relevante, sendo inadimplente, é caixa que você deixa de receber todo mês, quanto se depois você tiver que vender aquele CRI com prejuízo, você vai acabar tendo um impacto muito prolongado ali no resultado.